De maneira surpreendente, o STF foi confrontado por um dos seus, bem no meio da Gilmar-Palusa. Pois é, enquanto os poderosos do judiciário celebravam seus próprios feitos num evento que parece mais uma convenção de vaidades do que qualquer coisa republicana, uma voz destoou do coral. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Durante o evento, o ministro André Mendonça, sim, aquele que foi indicado como terrivelmente evangélico, teve a coragem de tocar em um dos pontos centrais desse sistema juristocrático que sequestrou a democracia brasileira. Ele disse, com todas as letras, que o STF precisa repensar sua competência para julgar crimes. Podemos nos fazer de surdos para isso, ou nós podemos fazer uma autocrítica, uma análise e tentar melhorar. No âmbito do judiciário, uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização. Na minha análise, uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para corporações diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos comparar com outros países, como a Alemanha, Espanha, dentre outros exemplos, nós temos um rol, eu diria, melhor estruturado, onde se demanda um maior grau de representatividade social para que haja uma discussão imediata perante o Poder Judiciário. Em segundo lugar, penso que avaliar o papel do Supremo Tribunal Federal como a sua função que eu reputo mais essencial, ser a Corte de Defesa das Garantias e dos Direitos Fundamentais. Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar crimes. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. E a sistemática do juiz das garantias, para mim, é emblemática. O juiz que faz um processo investigativo não é o mesmo. E o que revisa o julgado não é o mesmo, é o outro. São os mecanismos de freios e contrapesos internos dentro do próprio sistema de justiça. Para quem não entendeu o peso disso, eu explico. Quando um ministro do próprio Supremo diz que o tribunal precisa rever os limites da sua atuação penal, ele está, na prática, apontando o dedo para o ativismo judicial escancarado. Está dizendo, em bom português, que o STF passou do ponto, que virou juiz, júri e executor em vários temas que nem deveriam passar por ali. E a fala dele não foi direcionada apenas a um caso específico, não. É ampla. Abrange desde os julgamentos do 8 de janeiro, onde a perseguição política beira o escárnio, até temas mais complexos de modulação social, como a censura velada, ou nem tão velada assim, nas redes sociais. E aqui vale fazer um parêntese. Quando a gente fala em censura, não estamos só falando de contas bloqueadas ou perfis derrubados. Estamos falando de um sistema em que a palavra desinformação virou desculpa para silenciar adversários. E tudo isso com o selo do STF. O que Mendonça fez foi algo que raramente se vê entre os ministros. Ele desafiou, ainda que de forma sutil, a ideia de que o Supremo pode tudo, que pode julgar o que quiser, quem quiser e como quiser. E mais, que pode legislar no lugar do Congresso, interferir no Executivo e ainda posar de guardião da Constituição. É como se, em plena festa da toga, alguém tivesse puxado o freio de mão e dito: "Ei, talvez a gente esteja indo longe demais." Claro, não vamos nos iludir. Uma fala isolada não muda o sistema, mas ela mostra que há rachaduras, que nem todos lá dentro estão confortáveis com o rumo que as coisas tomaram. E quando um ministro fala isso num evento recheado de outros ministros, juristas, políticos e jornalistas, a mensagem não é pequena. Vamos acompanhar se isso vai gerar algum tipo de reação real ou se vai ser mais uma daquelas falas que viralizam por um dia e somem no turbilhão de notícias.
Pessoal, rapidinho, esse trabalho só é possível através do seu patrocínio. Esse canal foi duramente castigado quando o seu dono foi preso por Alexandre de Moraes. Mas estou dando continuidade ao trabalho do jornalista e meu marido, Alan Frutuoso. O seu patrocínio ajuda muito na qualidade do canal, com edições e também as dublagens. E ajuda principalmente com os custos jurídicos que eu tenho para a defesa do Alan Frutuoso. Alan está com tornozeleira até hoje e agora a PF pede o seu indiciamento por ser antidemocrático, segundo eles. O Pix ou QR Code está aí na tela. Você pode patrocinar com qualquer valor. Muito obrigada a todos. Porque se tem uma coisa que esse sistema não gosta, é de ser confrontado por alguém que está dentro da bolha. E olha, esse tipo de confrontação, por menor que seja, pode acabar servindo como combustível nessa guerra que já está declarada. Mesmo que muita gente tente fingir que não, entre o Congresso e o Executivo. Uma guerra fria, quente, morna, depende do dia. Mas que existe, existe. E o STF, como sempre, se apresenta como o fiador de um dos lados, não como árbitro, como manda a Constituição, mas como parte interessada. A temperatura nos bastidores está subindo. Tem muita agitação e pouca prudência. E quando o ambiente político começa a operar nesse clima, decisões ruins se tornam inevitáveis. Prova disso é a fala recente do próprio advogado-geral da União, Jorge Messias. Sim, o mesmo que já foi apelidado de Bessias lá atrás. Ele disse abertamente que conversa com ministros do STF antes de entrar com uma causa. Você ouviu certo. O AGU admite que articula previamente com o Supremo antes mesmo do processo começar. Aqui em Lisboa, o senhor vai ter a oportunidade de tratar com os ministros do Supremo em relação à derrubada do decreto presidencial em relação ao IOF? Olha, eu tenho discutido com os ministros do Supremo, até pelo papel que exerço na Constituição de Advogado-Geral da União, antes mesmo de qualquer judicialização. Isso, minha gente, fere os princípios mais básicos de qualquer sistema judicial saudável. O mínimo que se espera de um tribunal é que ele seja imparcial, que julgue com base nos autos. Mas nesse modelo brasiliense de ser, parece que o julgamento já começa no cafezinho. E é nesse clima tenso que a gente vê o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentando fazer o papel de bombeiro, defendendo as prerrogativas do Congresso num dia, mas no outro tentando apagar um incêndio com pano molhado. Ele sabe que a pressão está aumentando, sabe que a base parlamentar está se sentindo humilhada, mas também sabe que comprar a briga direta com o STF exige coragem ou um plano muito bem montado. A verdade é que ainda não apareceu ninguém disposto a fazer o papel que Eduardo Cunha fez há anos atrás. Aquele que peitou, articulou, botou o sistema para andar. Concorde ou não com os métodos dele, fato é que Cunha impunha respeito ou medo, dependendo do ponto de vista. Mas hoje só vemos ensaios, testes de força, cutucões leves, ninguém confronta de verdade. Por outro lado, surgem iniciativas que merecem atenção. Um nome que não tem muito carisma, mas tem um pragmatismo frio, resolveu propor uma PEC que limita quem pode acionar o STF. A ideia é simples: reduzir o festival de ações diretas de inconstitucionalidade e limitar o uso político da corte. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com uma DIN em relação a uma legislação votada. Agora, a pergunta que fica é: quem será prejudicado com isso? Porque vindo dessa turma, a gente sempre fica com o pé atrás. A intenção pode até parecer boa no papel, mas a execução pode esconder armadilhas. Já vimos esse filme antes. Mas o ato em si mostra que a coisa não está parada, que existe uma movimentação real entre os poderes, um incômodo, uma tensão. E se essa corda esticar demais, ela arrebenta. E quando arrebenta, não escolhe lado. Se esse movimento vai resultar numa mudança estrutural ou vai terminar em pizza, ainda é cedo para dizer. Mas uma coisa é certa: o Supremo está cada vez mais no centro do tabuleiro político.
E isso, para uma corte que deveria ser discreta, técnica e equilibrada, é um problema dos grandes. Seria conspiracionista demais achar que essa agitação toda tem a ver com a nova política de Trump para a América Latina? Talvez. Mas será mesmo? Me diga você nos comentários. Porque a verdade é que muita coisa mudou desde que Trump reassumiu o protagonismo no continente. E não falo só das declarações, mas de movimentos concretos. Embaixadas mais ativas, congressistas americanos pressionando abertamente o Brasil e uma mudança clara no tom. Alguns dobraram a aposta, achando que estão protegidos. Outros, mais espertos, começaram a pisar em ovos, como o próprio André Mendonça e até o Nunes Marques. E é justamente nesse cenário que a gente precisa observar o comportamento do STF. Porque, convenhamos, o judiciário brasileiro nunca foi tão sensível à repercussão internacional quanto agora. Eles podem não admitir, mas sentem quando o holofote vem de fora. E aí vem o ponto central dessa análise. O termômetro real desse novo xadrez internacional vai ser quando ou se a segunda sanção contra Alexandre de Moraes for anunciada. Digo segunda porque a primeira já veio, silenciosa, mas contundente. A revogação dos vistos de entrada nos Estados Unidos. A próxima será via Lei Magnitsky. E aí, minha gente, o jogo muda de figura. Porque essa não é só uma sanção simbólica. Ela traz peso político, traz mancha histórica e, principalmente, isola. Isola juridicamente, financeiramente e diplomaticamente. Não é algo que se apaga com uma entrevista na Globo News ou com um discurso em evento jurídico. Quando isso acontecer, o STF entra numa encruzilhada inédita, porque até hoje as críticas sempre vieram do povo, da imprensa alternativa ou de políticos nacionais. Mas quando vem de uma potência estrangeira, especialmente dos Estados Unidos, sob Trump, o recado é outro. E aí resta saber, vão dobrar a aposta, como sempre fizeram até agora, ou vão começar a recuar disfarçadamente, como quem diz, foi só um mal-entendido constitucional? Nos próximos meses, a gente vai descobrir. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. E o destaque internacional não poderia ser outro. Trump conseguiu aprovar o Big Beautiful Bill, um pacote orçamentário robusto que vai permitir a Trump executar de fato o projeto de nação que ele vem prometendo desde que retomou a liderança política dos Estados Unidos. Para quem não acompanhou de perto, esse projeto é justamente aquele que se tornou o estopim da briga entre Elon Musk e Donald Trump. Os dois, que antes pareciam alinhados em várias pautas, agora protagonizam uma disputa de titãs nos bastidores. Musk não gostou dos rumos econômicos e, principalmente, do papel do Estado nesse novo plano de investimentos. Já Trump deixou claro, quem manda agora é ele, e o Congresso americano confirmou. A vitória na Câmara selou o trâmite legislativo do projeto. E agora o texto vai para a sanção presidencial. E olha que timing simbólico. A assinatura de Trump deve acontecer justamente no 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Eles não poderiam sonhar com um palco melhor para consolidar essa vitória política. O Big Beautiful Bill não é apenas um orçamento, ele é um manifesto, um mapa de investimentos em infraestrutura, defesa, energia e atenção, também no que eles chamam de projeção de poder estratégico nas Américas.
E é aí que o Brasil entra na equação, ainda que indiretamente. Esse projeto sinaliza que os Estados Unidos vão deixar de lado a política frouxa da era Biden na região e retomar uma postura mais assertiva. Inclusive, há menções claras no plano sobre reforçar alianças com governos comprometidos com os valores democráticos e com a liberdade de expressão. O que na linguagem diplomática de Washington significa: vamos apertar os autoritários da América Latina. Nos próximos meses, o Big Beautiful Bill pode deixar de ser só uma peça orçamentária e se tornar o eixo de uma nova doutrina americana para o continente. E vejam só essa agora. O líder chinês Xi Jinping, aquele que resolveu dar um cano diplomático no Brasil, alegando que já esteve com Lula 2 vezes só esse ano e, aparentemente, achou mais prudente evitar uma terceira, soltou uma declaração que, sinceramente, vai deixar muito militante progressista de cabelo em pé. Durante um evento fechado, Xi fez uma crítica direta à América Latina, mais especificamente ao modelo assistencialista adotado por vários governos da região. E pasmem, ele não só criticou, como chamou os beneficiários desses auxílios de preguiçosos. Assim mesmo, sem filtro. Será que agora o Xi também vai entrar na lista negra de esquerda tupiniquim? Vai ser chamado de fascista, de ultradireita, ou será poupado pelo simples fato de ser da China? Fica o dilema moral. Na Argentina, Lula fez questão de visitar Cristina Kirchner, a ex-presidente condenada por corrupção, e ainda segurou uma plaquinha em apoio a ela. Um gesto simbólico? Com certeza. Mas também um recado político bem claro. Lula segue firme na estratégia de se alinhar com figuras condenadas pela justiça, desde que sejam do mesmo espectro ideológico. O curioso é ver quem ainda finge surpresa com esse tipo de cena. Para encerrar com chave de ouro, o Itaú, um dos maiores financiadores da esquerda no Brasil, sempre muito engajado nas pautas progressistas, foi alvo da própria militância que ajudou a empoderar. Um grupo de ativistas invadiu a sede do banco exigindo aumento de impostos. Isso mesmo, a esquerda mordeu a mão de quem a alimenta. Parece que o teatro progressista está começando a engasgar com o próprio roteiro. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como o Júlio Pinto, o Raimundo Wilson, Américo Lobo e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Pessoal, muito obrigada e até amanhã.